Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Acabou de acabar Atlético 2, Operário 2, um jogo que eu acho que tem muita coisa pra falar. E eu não vou pro lado de listar defeitos, não, cara. Eu acho que eu já fiz muitas rodadas isso na Série B. E eu acho que a partir de agora o acesso ele começa a ser uma conversa mais séria, que precisa ser tratado como uma possibilidade, sim, mas pra gente alcançar esse objetivo, pra gente alcançar essa possibilidade, muita coisa tem que mudar. Então, enquanto for possível, eu vou acreditar nesse acesso, apesar de achar improvável. Hoje o acesso ele tá nessa. Eu enxergo essa dualidade. Possível, mas improvável, possível, mas improvável, possível, mas improvável. O Atlético ele dá sinais que ele pode reagir dentro da competição, ao mesmo tempo que o Atlético ele dá sinais que ele pode se afundar na competição. O Atlético ele é um time muito bipolar dentro de um intervalo de 90 minutos. E essas variações ela acontecem de maneira que nem a gente que torce para o clube, nem a gente que acompanha o clube diariamente consegue acompanhar. Eu super entendo quem está desacreditado, quem está desmotivado, até quem já largou de mão a crença num possível acesso. E acho que para essas pessoas, para esses torcedores, o Atlético tem que ser esse clube que busca reconquistar esse brilho do torcedor, reconquistar essa fé do torcedor. Mas eu também acredito que tem um lado, que eu acho que é o lado dos malucos, que sai desse jogo com uma pontinha maior de fé. E eu queria conversar com esse lado. Como eu enxerguei esse jogo, tá? Eu enxerguei o jogo que o Atlético ele começa competindo e tem um momento de bom futebol, que é o lance do gol. Um lance onde o Atlético se posiciona no campo do adversário, troca passes até chegar numa condição de finalizar e faz o gol. A gente falou sobre motivos para acreditar. Se o Atlético tivesse repetido pelo menos 2 vezes aquele tipo de lance, no primeiro tempo a gente teria saído com uma vantagem legal. Porque o Atlético associando foi muito legal de ver. É raro, mas foi muito legal de ver. Só que aí, minutos depois, vamos ser sinceros aqui, a cagada que o Lucas Esquivel fez é quase que imperdoável. A cagada que o Lucas Esquivel fez é inaceitável, gente. Tentar dar uma caneta na entrada da área, no momento que o time tá, no momento técnico, no momento emocional, ele tá de sacanagem. Se hoje o Petralha pega e demite o Esquivel, eu não vou negar, não. Eu entendo que o ódio que eu tô sentindo daquele lance é inacreditável. Porque aquele lance não foi responsável pelo gol de empate do Operário. Ou quer dizer, foi também. Mas aquele lance foi responsável por desmoronar mentalmente o Atlético. Eu converso diariamente com vocês. O Atlético mentalmente é um time frágil. O Atlético mentalmente é um clube frágil. Tomar um gol pro Atlético não é simplesmente tomar um gol. É tomar uma facada. E o Esquivel pegou cada companheiro dele e deu uma facada. Então foi isso que o Lucas Esquivel fez. Beleza? Aí, enfim, o time logo depois tomou o segundo gol. Numa fatalidade também, bola espirrada, bola bate no travessão, caralho. E acontece o gol. Um gol que, de verdade, eu acho que foi extremamente ocasional, mas a partir dali, o Atlético derrete. A partir dali, o Atlético não consegue fazer nada. A partir dali, o Atlético, ele finge que tá jogando futebol. O Atlético chegava perto do meio-campo e tentava fazer passe de 30 metros. Pega ali, depois do primeiro gol, quantas vezes o Atlético conseguiu associar? Era bola para a corrida do Luiz, era bola para a corrida do Renan Peixoto. Eu não consigo nem criticar esses caras, porque não tinha nenhuma bola possível para eles dialogarem. O negócio é você optar por um jogo mais direto, o negócio é você optar por um jogo de transição. Outra coisa é você fazer aquilo ali. E o Atlético foi pro intervalo sem perspectiva de nada. Assim, a gente vai pro intervalo desmoronado emocionalmente. E eu falo isso de comissão, eu falo isso de jogadores, eu falo isso de torcida. Era quase que uma contagem regressiva para consolidar a derrota. Era quase uma contagem regressiva para a gente se ferrar ainda mais. E o segundo tempo começa muito mal. Foram 12, 15 minutos ali que o Atlético não fez basicamente nada, gente. Nada.
jogadores distantes, o João de um lado, o Patrick do outro. O que poderia ser até uma alternativa tática interessante de você ter Luiz e Renan por dentro, o Patrick pela esquerda, o João pela direita, tentando espelhar ali um 4-4-2. Mas os jogadores não conseguiam se aproximar, não conseguiam associar, não conseguiam trocar. Aí entra o Odair Helma. A gente falou, o Odair vai ser protagonista dessa equipe. E querendo ou não, o primeiro gol sai numa opção tática do Odair em botar o Luiz Fernando por dentro. E o segundo gol sai quando o Odair bota Juliano Zapelli. E o Odair ele dá um recado muito claro ali. Eu quero que o time jogue bola. Eu quero que o time consiga se encontrar. Eu quero que o time consiga interagir. E logo depois o Atlético faz um gol de empate, com a principal característica do Zapelli, que é a assistência, encontrando o Luiz Fernando, que foi contratado para ser esse meia finalizador. Então, quando eu falo que a gente tem uma projeção de futuro, é quando a gente vê que dois dos jogadores mais qualificados do elenco se aproximam, se encontram, as coisas acontecem. E logo depois, o Operário tem o jogador expulso. E ali parecia que a partida seria do Atlético. E eu vou ser bem sincero com vocês, a partida foi do Atlético. E eu vou ser bem sincero com vocês, o Atlético ele não melhorou na minha visão porque tinha um jogador a mais. Até porque você, em muitos momentos, jogar contra um time com um jogador a menos é muito difícil. Muito difícil. Mas o Atlético melhorou porque ele se sentiu mais confiante. Porque ele se sentiu ali num cenário que o jogo estava mais para ele. Que ele se sentiu num momento ali que ele poderia empurrar o adversário para trás. E, cara, eu acho que naquele momento a gente foi bem. Não dá para confundir também pressa com velocidade. Acho que o Atlético trabalhou bem a bola. Acho que o Juliano e Zapelli interagindo ali foi uma grande notícia. Acho que o Atlético conseguiu entrar dentro do bloco do time do Operário. Acho que o Atlético levou perigo. Teve finalização do Juliano, teve várias bolas espirradas ali que poderia acontecer. Teve bola pelo alto com a dupla de zaga que não consegue finalizar. Tem a bola do Alan. E o Atlético, ele, no final das contas, em um jogo que ele tem ali 45, 50 minutos, devastado emocionalmente, ele sai lamentando o fato de não ter ganho o jogo. Eu também queria ter ganho esses 3 pontos. Eu também estou preocupado com o acesso. Apesar de acreditar, eu também estou preocupado com o acesso. Mas no fim das contas, a perspectiva que eu enxergo desse time, mas no final das contas, a perspectiva que eu vejo desse time é de um time que sai desse jogo com uma narrativa. Se a gente jogar futebol, como a gente fez no lance do primeiro gol, como a gente fez na metade final do segundo tempo, esse time ele consegue se impor contra o adversário que for na Série B. Sobe os zagueiros, joga no campo do adversário, joga com confiança, se aproxima, troca, acredita. Eu acho que o Atlético ele pode dar boas respostas. Você tem algo muito legal que o João Corrêa ele falou, foi quando ele cita o momento inicial do Xabi Alonso no Leverkusen. Quando ele cita empates, derrotas, eu não acho que num piscar de dedos esse time vai começar a reagir, apesar da gente ter necessidade de urgência. Eu acho que esse time ele vai começar a reagir a partir de um processo. E de verdade, acho que existe alguma luz no fim do túnel, se esse time moralmente conseguir jogar. Acho que existe uma luz no fim do túnel se moralmente esse time conseguir se impor. Depende exclusivamente do mental desse time. E óbvio, o que for acontecer na janela. Eu não sei, tá? Eu não sei. Também não vou ficar tentando prever. Ah, nossa janela vai ser essa. Ah, nossa janela vai ser aquela. Confesso pra vocês que eu não sei. Enfim, tamo junto, é nóis. Forte abraço. Até amanhã, que aí vai ter a nossa rotina de conteúdo normal. Valeu, pessoal. Abraço.